de uma forma quebrada, para que a gente consiga ter busca. Porque não adianta fazer, por exemplo, um instrumento de pesquisa sobre um determinado conjunto e narrar todas as coisas que ele tem. Não, a gente precisa quebrar até para ter um controle de vocabulário para, por exemplo, como eu pesquiso música em Campinas. Música em Campinas no século XX. Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Semana começando, segunda-feira, 9 de dezembro de 2024. Inicia agora o Jornal Câmara Notícia, ao vivo, meio-dia em ponto. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência e participe. Mande a sua mensagem para o número do nosso WhatsApp. 19 é o nosso DDD, para você que é de Campinas e região. Pode ir direto no 978293776. Ou você tem a opção de enviar esta mensagem pelo nosso QR Code. Está com o seu celular aí perto? Pegue o celular agora, abra a câmera como se fosse tirar uma foto. Mas antes de apertar para tirar essa foto, você só vai apontar a câmera do seu celular aqui, ó, para este QR Code. Porque aí já vai aparecer uma mensagem na sua tela. O WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e pode enviar o seu elogio, uma crítica construtiva, ou o que você quer assistir aqui no nosso telejornal, que a gente conversa ao vivo. Confira a partir de agora os destaques de hoje. Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara se reúne pela última vez no ano e analisa 3 projetos de lei. Projeto do vereador Edivaldo Cabelo, incluindo as pessoas com as chamadas deficiências ocultas no atendimento prioritário em Campinas, agora é lei. Você já ouviu falar em outlier? Essa expressão tem conquistado cada vez mais fama no mundo corporativo. E no esporte, soma mais 3 pontos, Vôlei Renata vence Guarulhos no Mato Grosso do Sul e assume a 3ª colocação. E a gente abre a edição de hoje com as notícias da metrópole. Você que está nos acompanhando já ouviu falar em outlier? Esta expressão tem conquistado cada vez mais fama no mundo corporativo. E na reportagem de Rafael Turati, nós vamos conhecer mais sobre este termo profissional. Outlier é um termo científico que descreve fenômenos que estão fora da experiência normal, inclusive indivíduos. Os outliers são homens e mulheres que, por alguma razão, apresentam talentos e habilidades extraordinárias que acabam saindo do comum e intrigando as pessoas, conforme explica o britânico Malcolm Gladwell, jornalista e escritor. Gladwell é o autor do livro Fora de Série, que identifica pontos que uma pessoa outlier tem. Para isso, o britânico utilizou análises pessoais e uma extensa pesquisa para apoiar as suas conclusões. O escritor cita exemplos como Bill Gates, os Beatles e Mozart. O livro destaca o papel da sorte e do acaso na determinação do sucesso. Gladwell argumenta que para se tornar um mestre em qualquer campo, são necessárias aproximadamente 10.000 horas de prática. Lucas é uma pessoa que se considera outlier. O desenvolvedor de 32 anos é apaixonado por tecnologia e sempre está ligado às tendências e às inovações do mercado. Eu acredito que essa pessoa chegou nessa posição justamente por causa disso. Eu acho que quando a gente segue ali um padrão de regras, um padrão do que já está pronto, a gente fica muito ali na casinha, como diria, né? Então, eu acho que romper essa bolha, romper essa casinha, é justamente olhar para fora, tentar outras coisas, pensar em outras possibilidades e trazer novidades mesmo. Olha, eu acho que a gente absorve muito da experiência das outras pessoas na nossa equipe, né? Então, eu acho que quanto mais diversidade a gente traz, quanto mais pessoas com experiências diversas, a gente consegue absorver, sabe, essas experiências das outras pessoas e agregar esse valor. Então, a gente vê hoje em dia aquele padrão assim empresarial que foge muito desse cenário de diversidade. Então, quanto mais pessoas diversas assim na equipe, acho que agrega mais esse valor.
Esse dono de uma escola de educação corporativa explica as vantagens e o diferencial que um profissional outlier traz para uma empresa. Hoje o mundo é bem mais complexo do que ele era no passado, né? Então, o tipo de resolução de problema que você vai ter numa empresa, o tipo de desafio que você encontra nas carreiras e nos resultados organizacionais, tudo isso hoje é mais complicado e envolve uma série de dimensões que talvez a gente não tivesse que lidar no passado. As pessoas muito profundas, elas são capazes de ligar os pontos, né? Então, a capacidade delas de usar informações, dados, conectar problemas, trazer referências externas para poder comparar com aquela situação que elas estão vivendo é muito maior. Então, na prática, a resolutividade de uma empresa que tem muita gente assim aumenta muito. Você resolve muito mais problema e você consegue crescer muito mais. Tem que imaginar o seguinte, né? A gente às vezes interpreta a empresa pelo resultado financeiro, mas na verdade isso é só uma consequência da quantidade de conhecimento que essa empresa acumulou por meio das pessoas que trabalham lá. Então, quando você tem pessoas muito profundas, que conseguiram se especializar muito naquilo que elas fazem, ter um nível de desenvolvimento acima da média, significa que você está aumentando também o nível de conhecimento instalado naquela empresa e, por consequência, os resultados que ela gera. Daniel ainda explica como as empresas fazem para encontrar os outliers e também como as pessoas podem se encaixar nesse perfil profissional. Você não precisa ser superdotado para ser outlier. Então, na verdade, o que a gente tenta colocar na cabeça das pessoas que estudam com a gente ou na cabeça das empresas que trabalham com a gente é que você precisa desenvolver um ambiente para que as pessoas queiram ser e possam ser profundas no que elas fazem. Então, pelo lado das empresas e as lideranças que a gente forma, a gente ensina a identificar essas pessoas, a desenvolver essas pessoas, ou a construir essa mentalidade de como as pessoas deveriam conduzir a carreira delas. Mas pelo lado das pessoas, a gente fala que hoje, 2025 quase, e para os próximos anos, profundidade, estudo, né, se manter permanentemente atualizado é fundamental e é quase que a habilidade mais importante que você pode ter hoje no mercado. Hora das notícias do Legislativo, porque a Comissão Permanente de Finanças e Orçamento aqui da Câmara se reuniu pela última vez neste ano de 2024 e aprovou 3 projetos de lei. Confira. O vereador Carlinhos Camelô presidiu a 10ª reunião ordinária da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento da Câmara de Campinas, com a presença dos membros Jorge Schneider e Paola Miguel, para analisar 3 projetos, entre eles a Lei Orçamentária Anual e emendas impositivas de 2025. Discussão e votação do parecer sugerido pelo senhor Carlinhos Camelô, favorável ao PLO 227 de 2024 e as emendas do processo 242071 da autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre o orçamento do programa do município de Campinas do exercício de 2025. O parecer favorável desse vereador, pergunto ao vereador Jorge Schneider qual o seu parecer. Eu voto sim favorável ao projeto e as emendas, inclusive as emendas são aquelas nossas, que são impositivas para adequar alguns programas que passam pelas mãos dos vereadores e com louvor eu voto favorável ao projeto e às emendas. Obrigado, vereador. Pergunto o parecer da vereadora Paola Miguel. Senhor presidente, eu fiz críticas, né, ao orçamento, da forma que ele vai ser colocado para 2025, né, na área do esporte, da assistência, da saúde, mas nessa votação de hoje a gente está votando o orçamento e também as emendas impositivas das vereadoras e dos vereadores que muitas vezes conseguem corrigir uma distorção orçamentária, né? Então, voto favorável ao projeto, às emendas, acompanhando o relator, e a gente discute no plenário as possíveis alterações. Com o parecer favorável, os 3 projetos discutidos seguem em tramitação na Casa Legislativa. Nesse último dia aprovamos aqui o orçamento da Câmara, né, que é muito importante, e também outros 2 projetos que foram aprovados aqui. Então, eu creio que os vereadores aqui têm feito o seu papel, têm empenhado para que a Câmara ande. Então, o balanço é que a Comissão de Finanças aqui na Câmara Municipal de Campinas exerceu o seu papel com habilidade. O projeto do vereador Edivaldo Cabelo, incluindo as pessoas com as chamadas deficiências ocultas no atendimento prioritário do município,
foi sancionado pelo Poder Executivo. A ideia é evitar que a população que se enquadra nesta condição enfrente filas extensas em estabelecimentos comerciais da cidade, um direito já garantido para idosos, gestantes e pessoas com algum tipo de deficiência física, por exemplo. Agora é lei. A Lei nº 16.669, de 2 de dezembro de 2024, de autoria do vereador Edivaldo Cabello, alterando o artigo 1º da Lei nº 14.789, de 2014, que dispõe sobre o atendimento prioritário em Campinas, foi publicada no Diário Oficial do Município do dia 3 de dezembro. Agora, a lei passa a incluir as pessoas que têm as chamadas deficiências ocultas ou invisíveis no atendimento prioritário. O nome é dado aos indivíduos com condições que não são prontamente perceptíveis, como, por exemplo, epilepsia, esquizofrenia, TDAH, o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, surdez e outras deficiências auditivas. Eu, por ser um profissional da beleza, atendo diversas pessoas e ouço vários relatos. Dentre eles, uma pessoa que é portadora de epilepsia. Então, ele estava numa fila, a fila estava demorando e ele teve um ataque de epilepsia bem naquele momento. E quem conhece o ataque da epilepsia sabe o quão desesperador é, até para quem está vendo a situação. Quanto mais para a pessoa que teve aquele ataque naquela hora. Então, ouvindo essas pessoas, passando por esses constrangimentos e muitas vezes necessidade de ser atendido logo. De acordo com o projeto, as pessoas com direito ao benefício ou acompanhantes deverão providenciar uma identificação específica, confirmando que têm direito à prioridade. Essa comprovação poderá ser solicitada pelo atendente do estabelecimento ou por autoridade competente. Por isso, todos os estabelecimentos comerciais, varejistas e de prestação de serviços de qualquer natureza terão que se adequar à legislação, como reforçou o parlamentar. Ela tem que arrumar uma alternativa de colocar ali o atendimento prioritário para essas pessoas. Como tem o atendimento prioritário para os idosos, que seja anexado lá também. Tenho a enorme alegria em poder apresentar essa lei e ter essa lei aprovada nesta casa e também sancionada pelo nosso prefeito Dário Saad, que agora já é lei. Empresária do ramo da moda, Alba Loyola, recebe o diploma de mérito empresarial José Bonifácio Coutinho Nogueira. A reunião solene foi realizada na Câmara de Campinas por iniciativa do vereador Luiz Cirilo para a entrega do diploma de mérito empresarial José Bonifácio Coutinho Nogueira para a empresária Maria Alba Andere de Brito Loyola. A Alba, essa frase é dela, não é minha. Ela costuma dizer o seguinte: ser empresária, resolver problemas, fazer escolhas, não é fácil, mas é possível, quando focamos o futuro com muita dedicação. E também quero destacar que ela é incansável na busca do melhor, em receber o cliente como se a loja fosse a extensão de sua casa. E é por isso e por tudo mais que hoje outorgamos a ela o mérito empresarial. Alba, eu procurei, colhendo informações de algumas amigas, colhendo informação da sua família, eu procurei sintetizar. Claro que eu fiz uma retrospectiva muito rápida, mas o objetivo aqui, até porque vocês sabem a história da Alba muito melhor do que eu, mas era para que nós pudéssemos eternizar, através de uma homenagem, uma pessoa que para a cidade de Campinas passou a ser importante. O objetivo desse mérito empresarial, Alba, é procurar reconhecer aquilo que você já fez. Mas acredite, é procurar estimular para que você invista mais na nossa cidade de Campinas. A honraria é concedida a empresas e empresários que tenham exercido com destaque a atividade econômica organizada para a produção
ou a circulação de bens ou serviços no município de Campinas. Muito me honra este reconhecimento. Não é uma conquista só minha, mas de todos que trabalharam com empenho, dedicação e comprometimento ao longo dos anos, fazendo desta empresa um exemplo de sucesso na moda de Campinas. A solenidade contou com a participação de autoridades, familiares da empresária e do secretário de Planejamento e Desenvolvimento Urbano de Campinas, Marcelo Colutini. E a Alba é uma guerreira, né? É uma empresária. E hoje um empresário que está no ramo há 40 anos e consegue se manter, não é qualquer empresário, né? E aí eu posso falar do meu testemunho, do período que eu fico ali na loja, e eu vejo como que ela cobra, como que ela é dedicada, e acredito que esse seja o sucesso, seja o segredo de todo esse sucesso que ela tem até hoje. Porque não é para qualquer um, né? Então, acho que a escolha desse prêmio, dessa homenagem, né, de mérito empresarial para a Alba, Cirilo, foi muito bem escolhido, porque realmente é uma empresária de verdade, né? Não é qualquer empresário. Se pegar hoje e falar que tem uma empresa que está há 40 anos de mercado, é muito difícil, né? As empresas abrem, as empresas fecham, então, realmente é um mérito muito grande. Isso tudo é aquilo que você plantou alguns anos atrás. Reitero, que sirva de reconhecimento da cidade e estímulo que você continue investindo cada vez mais na tua equipe, nas tuas amizades, nos teus relacionamentos e no teu empreendedorismo. E a gente segue com as homenagens aqui no Jornal Câmara Notícia, porque o Legislativo Campineiro entregou o diploma Noel Rosa em uma solenidade que celebrou o Dia do Samba. Uma iniciativa do presidente do Legislativo, vereador Luiz Rossini, da mesa diretora e dos vereadores Marcelo da Farmácia, Marrom Cunha, Zé Carlos e Major Jaime. A proposta nasceu de uma conversa, encontrei com o Haroldo numa segunda da ressaca, que o Malaquias fazia ali atrás da macarronada. Uma segunda-feira alegre, festiva, e conversando com o Haroldo, ele falou com tanta paixão, com tanta emoção, falou: Rossini, você não sabe a riqueza que nós temos em Campinas de sambistas, pessoas da velha guarda que mantêm a tradição, que com dificuldade levam e carregam o samba na nossa cidade, e levando o nome de Campinas, inclusive, para fora. A gente precisava fazer alguma coisa para reconhecer, valorizar, dar visibilidade para esses artistas, né? E aí surgiu, então, a ideia, nós criamos na Câmara o diploma Noel Rosa, com essa finalidade, esse objetivo de homenagear essas pessoas. Todas as honrarias que a Câmara cria e concede têm por objetivo reconhecer, né, e aqueles que se dedicam, cada um na sua área de atuação, a fazer de Campinas a cidade que ela é hoje. A solenidade foi realizada para celebrar o Dia do Samba, comemorado oficialmente em 2 de dezembro. Personalidades do samba campineiro também receberam o diploma Noel Rosa. A honraria é concedida a sambistas, a grupos de samba ou agremiações que tenham se destacado na divulgação, promoção, difusão e fortalecimento do samba na cidade, visando valorizar os artistas locais que mantêm vivas as raízes e as tradições dessa genuína manifestação da cultura brasileira na região de Campinas. E o nosso amor existe, forte ou fraco, alegre ou triste. O sonho era estar aqui um dia, por incrível que pareça, porque grandes nomes já passaram aqui, como meu querido amigo Daniel Romaneto, que eu recebi uma mensagem dele hoje maravilhosa, me parabenizando por estar aqui recebendo esse prêmio. E, mais uma vez, eu quero agradecer a todos que apoiaram o projeto Bambas de Rua, que é um resgate das crianças da rua, para a gente ensinar música para eles, que é aqui da Vila Marieta. Gente,
e vereadores, Haroldo, seu Zé Carlos, seu Luiz Rossini, muito obrigado por esse projeto maravilhoso que incentiva e sempre vai trazer nomes maravilhosos do samba campineiro. Muito obrigado, gente. Agradecido demais. Eu acho que a Câmara acertou ao conceder o diploma Noel Rosa a todos vocês. Eu vi aqui nas palavras de todos muitos agradecimentos. Gratidão talvez seja a palavra que hoje mais se ouviu aqui. Vocês agradeceram a Deus, agradeceram a Câmara, agradeceram as famílias, aqueles que caminharam com vocês durante esse tempo. Mas eu quero dizer que hoje quem fala muito obrigado é a cidade de Campinas, através da Câmara, por vocês existirem e por tudo que vocês têm feito pelo samba e pela nossa cidade. O diploma, além do reconhecimento, é também uma manifestação de gratidão. Não acabou, não. Cadê Tereza? Laia, 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 laia. Cadê Tereza? Laia, 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 laia. Tereza foi no samba lá no morro e não me avisou. No sábado, em partida válida pela 9ª rodada da Superliga Masculina, o Renata conseguiu uma importante vitória na competição diante de Guarulhos. O Vôlei Renata e Guarulhos se enfrentaram no ginásio Guanandizão, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a convite da administração municipal de Campo Grande. Mais de 5.000 pessoas estiveram presentes. Os campineiros viajaram e fizeram bonito. O primeiro set foi bem equilibrado. Ninguém desgarrava no placar. Até que com 21-20, o bloqueio do Adriano apareceu. Renata abriu 2 pontos e fechou a primeira parcial em 25-23, depois deste rally incrível em que as defesas defendiam tudo e Guarulhos jogou para fora. O segundo set continuou com pontos intermináveis, mas os campineiros sempre à frente. A partir do meio do set, o ataque funcionou e com isso a equipe conseguiu abrir e fechou a segunda parcial em 25-16, neste ponto inteligente explorando o bloqueio. No terceiro set, empolgado pela vantagem no placar, os campineiros começaram melhor. Só que Guarulhos não se entregou, continuou vivo na partida e foi buscar empatando o duelo em 19-19. Mas era a noite dos comandados de Horácio de Léo e neste erro de saque, 25-20 e 3-0 para os campineiros. O maior pontuador da partida foi o oposto, Bruno Lima, com 12 pontos, sendo 2 de saque. Adriano contribuiu com 11 pontos e Judson com 10, os destaques da partida. A equipe campineira tem agora 7 vitórias e apenas 2 derrotas na competição, está na 3ª colocação. E na próxima rodada, enfrenta nesta quinta-feira, dia 12 de dezembro, às 6h30 da noite, aqui em Campinas, no ginásio do Taquaral, a equipe Neurologia Ativa, que é a lanterna da Superliga Masculina. 12h mais 24 minutos. Agora nós vamos abordar o anti-bullying e o que está sendo realizado nas escolas contra a prática desta agressão. A partir de agora, o nosso quadro que está sempre de olho na educação. Bom, é isso aí, pessoal, de olho na educação. Hoje vamos bater um papo aqui sobre o combate, e prevenção ao bullying. Estou aqui com o Mário Marcelo Ramos, que é justamente coordenador de prevenção e combate ao bullying, para falar conosco a respeito dessa situação. Antes de mais nada, muito obrigado por atender a gente. Tudo bem, Mário?
Boa tarde, eu que agradeço a oportunidade, espero que a gente tenha um bom bate-papo aqui. Bom, esse é certamente um assunto muito importante, né? Como que está essa situação? Como que você vê tudo isso, esse combate, a prevenção ao bullying? Eu acho importantíssimo. O bullying sempre existiu, sempre foi uma violência. Sempre. Eu acho que o primeiro momento aqui é a gente desconstruir essa ideia, essa narrativa de que antes as pessoas diziam hoje tudo é bullying, na minha época não era. O bullying sempre foi uma das violências mais graves que tem. No ano passado foram registrados no cartório mais de 130 mil casos. Isso é o que foram procurados e fizeram registro. A gente calcula que isso são 5, 10 vezes mais. Então mostra que a situação é gravíssima. E ainda falta o entendimento da sociedade, das famílias. A escola tem feito um trabalho muito importante sobre a importância de você fazer a prevenção. E aí surge uma violência que ela não é nova, mas que é muito mais grave, que é o cyberbullying, que é o bullying virtual. E nós, da Secretaria Municipal da Educação das escolas, temos trabalhado numa linha de trabalhar a prevenção, ou seja, de trabalhar os espaços para que a gente possa falar sobre isso de uma maneira mais leve, embora seja um assunto difícil, que possa dar conta disso. Bom, você citou aí o bullying virtual, né? Isso certamente tem crescido muito também e é muito preocupante, né, Mário? Sem sombra de dúvida, é hoje uma das violências mais graves que tem, porque ela acontece 24 horas por dia. O bullying já é grave, né? A violência é gravíssima, acontece durante o período que você está na escola e em outros espaços. O cyberbullying acontece 24 horas por dia em virtude do aumento das redes sociais que geralmente acontecem sem parar. Então, ou seja, essa violência na rede social ela tem acontecido de maneira exponencial, 24 horas por dia, e tem trazido problemas sérios, inclusive levando ao suicídio, em virtude do último caso que aconteceu, do caso do menino do Colégio Bandeirantes. Não, sem dúvida. Já sofria. Como tratar essa situação? Porque na escola você conversa, tem uma série de atividades, mas na internet muita gente se esconde, né, Mário? Sim. Como tratar, como combater esse bullying virtual para depois a gente entrar de novo aqui no bullying que acontece nas escolas? Eu acho que o primeiro passo é entender, e a gente tem feito isso na rede pública municipal, e aqui no CAIC não é diferente, é de entender que isso é uma violência. Esse é o primeiro entendimento, de entender que não é uma brincadeira, que o bullying é crime, tipificado pela Lei 13.185 de 2015 e agora uma nova lei, que é a Lei 14.811, artigo 146, que coloca o bullying no Código Penal, podendo o agressor pegar de 2 a 4 anos de prisão, com um agravante que, se ele tiver envolvido num atentado na escola, ele pega mais 2 anos de prisão. Então, o primeiro entendimento é entender que isso não é uma brincadeira. Porque no campo da molecada na escola, eles acham que muitas vezes essa violência é uma brincadeira, e não é uma brincadeira. Esse primeiro entendimento entre eles. Segundo, a importância das famílias entenderem a importância de entender que isso é uma brincadeira, de não tolerar tanto o seu filho que comete um caso de bullying ou de cyberbullying, e o seu filho que sofre também. E aí depois fazer um processo que a gente vai falar um pouco mais aqui, que é de acolhimento. Mas o primeiro passo é de entender que não é uma brincadeira, desconstruir essa narrativa de que é uma brincadeira. Bullying é violência, é crime, não é brincadeira, não é mal entendido. Como que é esse acolhimento? Nas escolas, a Secretaria Municipal da Educação tem feito um trabalho já há mais de 10 anos, que é um trabalho de prevenção. Aqui a gente adotou, por exemplo, em formato de trabalhar com a cultura de paz, que são os círculos restaurativos de construção de paz. Os círculos são espaços intencionais, seguros, onde a gente, todos os dias, acontece diariamente, a gente faz rodas de conversa na escola com os alunos, para que a gente possa falar não só dos casos de violência que acontecem, mas do que é o conflito, como que a gente vai lidar com esse conflito. E mais do que isso, o círculo é um espaço que a gente faz o processo de acolhimento, de cuidado, trabalhando a questão da empatia, do respeito, da resiliência, do autocuidado, do respeito entre pares, mas é um espaço que a gente pode falar, ser a gente mesmo, né? Cuidar das nossas dores sem que a gente seja julgado. Porque entre a criança, entre o adolescente, eles têm muito medo de falar, porque não tem espaço, e medo de ser julgado, porque tudo acaba virando uma violência. Então a gente tem criado esses espaços, não só com eles, mas também chamado os pais da escola para poder entender, né? Para a gente poder conversar sobre o assunto. A melhor maneira é falar sobre qualquer tipo de assunto que pode parecer difícil. O melhor caminho é falar sobre. E não é falar só nas datas específicas, como, por exemplo, dia 20 de outubro, que é o Dia Mundial. Perfeito. É a gente tratar disso durante o ano todo. Vira rotina, né? É isso. E o círculo tem bastante coisa interessante. Tô vendo aqui, ó, empatia, justiça, senso de justiça, gratidão, honestidade, educação, ética, lealdade. Como surgiu essa ideia aí, Mário? Bem legal, então, hein, cara? Essa ideia, ela surge, na verdade, não é uma coisa nova. Ela surge
nos Estados Unidos, no Canadá, na Nova Zelândia. É um conceito construído pelos índios aborígenes da Nova Zelândia, nos Estados Unidos, no Canadá. Vem para o Brasil em 2010, com uma experiência em São Paulo, no Rio Grande do Sul e em Brasília. E aí a gente começa, então, a disseminar essa ideia para a educação. Os círculos, eles são espaços, como eu disse, coletivos de construção coletiva, onde você está vendo aqui, a gente constrói primeiro no círculo os valores. Então a gente faz sempre em formato circular. Como que você está chegando? Check-in. Como que você chega? Chego bem, chego com raiva, chego triste, estou muito bravo e etc. E tudo isso é acolhido. Após a chegagem, a gente faz então a abertura. A abertura é feita às vezes com um poema, com alguma dança. Que legal. Né? É feita com uma apresentação, com uma frase que o aluno queira falar. A partir daí, a gente vai para o processo de construção que você está vendo aqui de valores. Ou seja, o que são valores importantes para que a gente possa ter uma boa roda de conversa baseada, por exemplo, no respeito, que é um dos valores que a gente tem, entre muitos aqui, empatia, justiça, lealdade, amor, carinho, respeito. E aí, isso a gente constrói de maneira coletiva. Porque o que é importante? A gente entender que as pessoas precisam ser corresponsabilizadas. Essa ideia da punição, ela não funciona mais, e nunca funcionou. Quando você corresponsabiliza as pessoas, elas são parte da construção desse processo. Então, no Círculo, a gente trata de tudo isso de maneira muito natural, muito tranquila, mas respeitando a diferença de cada um, respeitando a vulnerabilidade de cada um. E tudo isso desse processo circular, ele é acolhido, ele é cuidado, sem nenhum tipo de julgamento. Você citou em um determinado momento da entrevista o papel, né, dos pais responsáveis. Como é isso? Qual a importância disso tudo? No combate ao bullying, a prevenção ao bullying? É fundamental. A gente tem dito na educação que não tem como você ter sucesso, nenhuma estratégia que pense a educação que não esteja o envolvimento de todo mundo. A sociedade é uma outra coisa que a gente precisa desconstruir. A sociedade ainda entende que a punição é um caminho e ela é uma violência. A gente tem que falar da punição, ela não deu certo, é só você olhar para os dados, né? No presente momento que a gente está conversando aqui, por exemplo, houve um aumento no número de suicídio em crianças de 10 a 14 anos. Então, ou seja, a gente precisa conversar, a gente precisa falar sobre isso. E aí, para que isso dê certo, a gente precisa ter, fundamentalmente, a presença de todo mundo. Geralmente, é construída uma ideia de que a escola é responsável por tudo. A escola tem um papel fundamental. E o que eu digo escola? Equipe gestora, professores, né? Mas é importante a equipe gestora estar cuidando, e aqui a escola tem feito um trabalho muito bacana, os professores estarem cuidando, e aqui os professores fazem um trabalho muito bacana, mas fundamentalmente a família precisa participar da escola junto com os alunos. Quando a gente consegue unir escola, que eu falei, equipe gestora, professores, família e alunos, e um quinto elemento que é a comunidade, aí o sucesso de qualquer debate em relação à prevenção da violência, em especial o bullying, ele deu certo. A violência perdeu. Porque aí todo mundo entendeu que a responsabilidade é de todos. Com certeza, com certeza. Como que está na prática, assim? Tem percebido que os casos de bullying têm diminuído depois, não é, que vocês implantaram esse tipo de atividade? Como que está isso, Mário? A gente, é claro que é importante numericamente a gente ter uma diminuição nos casos de bullying, mas o que a gente tem focado é na construção de relações humanas mais saudáveis, mais respeitosas. E isso a gente não só enxerga um passo importante e significativo, porque quando a gente começa a entender, que eu falo, o que é empatia? Empatia não é só se colocar no lugar do outro, é tentar capitanear o sentimento, né, do outro, no olhar e na perspectiva do outro. No espaço circular, a gente consegue dar conta de fazer essa discussão. Quando a gente consegue dar conta e olhar para um aluno, olhar para um professor, para uma professora, e falar assim, se põe no lugar dela como ser humano, você entendeu a violência que você praticou, qual o impacto dela, não só para você, mas na professora, na diretora, no seu coleguinha que está do lado, e em todos que estão envolvidos, porque a gente é interconectado, não existe nada sozinho. A violência, ela impacta quem cometeu, quem sofreu, a vítima, o agressor e o entorno de todo mundo. A gente é interconectado. Quando a gente percebe isso, quando o aluno percebe isso, a gente consegue ter avanço nas relações. O conflito não vai deixar de existir, esse não é o objetivo. O objetivo nosso é como nós vamos lidar com esse conflito. E aí, esse é o pulo do gato, ou seja, a escola tem feito um trabalho de falar, olha, a gente é diferente, é importante ser diferente, a diferença que nos une, a vulnerabilidade é que nos une, mas como que nós vamos lidar com essa diferença? Quando você estiver com raiva. Porque a raiva é uma coisa importante. Esse é o momento que você mede, de fato. A gente é ensinado que a raiva não é uma coisa legal. O Marshall, que é um psicólogo americano, ele tem um livro chamado O Surpreendente Propósito da Raiva. Então, a raiva, ela tem um propósito. A gente trabalha no círculo necessidades que não são atendidas. Né? Então, quais necessidades não estão sendo atendidas quando esse aluno grita, xinga, quando ele comete um ato de violência? A gente não concorda com a violência, diz para ele que isso não é bacana, mas, ao mesmo tempo, a gente não julga, a gente acolhe.
Então, quando a gente começa a fazer esse processo, como a gente tem feito na rede, os avanços eles são significativos na comunicação da escola com os pais, com os alunos começam a entender, procurar e dizer, eu não aceito a violência, eu quero conversar sobre ela. Então, o fundamental é a gente ter esses espaços para que o aluno possa entender que ele tem um espaço de diálogo, que ele pode acessar a direção, e a direção acessa ele. Então, o trabalho fundamental é esse, criar espaços para que a gente possa dialogar sobre essas diferenças. E aí, nesse sentido, é fundamental, porque a gente não é educado e ensinado a falar sobre nossos sentimentos. A gente é ensinado que a gente não pode falar sobre nossos sentimentos. O velho discurso, o homem não chora, isso é uma violência. Então a gente precisa entender primeiro o que é violência e quais são os impactos que essa violência causa. Quando a gente começa a entender... Que nem sempre é física, né? Sim, sim. E o círculo nos dá a oportunidade de entender isso. Então, quando você entende isso, aí os avanços na relação humana são fundamentais, porque a gente se importa com a dor do outro. E quando eu me importo com a dor do outro, eu não julgo, eu não cometo violência. Exatamente. Mesmo quando eu cometo, eu reconheço. Eu falo assim, poxa, não é desculpa, foi mal. Eu sempre falo na sala de aula, brincadeira é quando 2 ou mais pessoas estão sorrindo. Se uma está sorrindo, o conjunto está triste, está chorando, não é brincadeira, é violência. E o círculo a gente trata disso. A escola, essa escola tem feito o trabalho no CAIC, que é fundamental, que é o trabalho de convivência, de construção de relações humanas saudáveis, pensando nessa diferença. Porque aqui tem diferença entre aluno, entre pais, entre professores. Como que eu lido com essa diferença? Sentando, dialogando e a gente podendo cuidar dessas diferenças, com respeito. Valeu, Mário. Muito obrigado por atender a gente. Eu que agradeço a TV Câmara, agradeço a oportunidade. Espero que agora a gente possa mostrar um pouco o trabalho da escola, que é um trabalho fenomenal. Gratidão. Valeu, muito obrigado. Bom, pessoal, é isso aí. Eu sou André Aranha, você já sabe, né? Estou sempre de olho na educação. Tchau. Você sabe o que é e o que causa a estenose aórtica? No quadro de hoje, um cardiologista vai explicar como é feito o diagnóstico e tratamento da doença e alertar sobre os riscos da forma grave da estenose, reforçando a importância do acompanhamento médico nestes casos. É o Saúde Agora. Olá pessoal, mais um Saúde Agora, começando aqui na programação da TV Câmara Campinas. Hoje nós vamos falar sobre a estenose aórtica. Dados demográficos mostram que, assim como muitos países no mundo, a população brasileira está envelhecendo. E esse novo perfil populacional impacta nas políticas de saúde pública, já que muitas doenças, antes despercebidas, passam a se tornar mais comuns. Uma delas é a estenose aórtica. E quem vai explicar tudo sobre esse assunto é o cardiologista Silvio Giopato. Ele é mestre em cardiologia pela Escola Paulista de Medicina da Unifesp, a Universidade Federal de São Paulo, e também diretor do Laboratório de Hemodinâmica do Hospital das Clínicas da Unicamp. Dr. Silvio, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso quadro. Olá, Ana Paula, eu que agradeço pelo convite, é uma honra estar com vocês. Doutor, para a gente começar o nosso bate-papo, eu gostaria que o senhor explicasse um pouquinho o que é a estenose aórtica. Ana Paula, a estenose aórtica é um processo de envelhecimento da nossa válvula aórtica. O que é a válvula aórtica? É uma válvula que está posicionada entre o nosso coração e a artéria aorta. Então, o coração bombeia o sangue para o nosso organismo através da válvula aórtica. Então, o sangue sai do coração, do ventrículo esquerdo e vai para a aorta, se distribuir para todo o organismo, mas para que isso aconteça, ele tem que passar por essa barreira, por essa válvula. Essa válvula normalmente não oferece barreira alguma à passagem do sangue no sentido de saída. Porém, ela evita que o sangue retorne para o coração. Então, ela é uma válvula que garante um fluxo unidirecional do coração para o resto do organismo. Acontece que, com o processo de envelhecimento, como ela sofre uma tensão muito grande, um trabalho muito intenso, ela pode ir se degenerando.
ela vai envelhecendo, vai endurecendo, e a sua mobilidade, que era antes bastante ampla, começa a ficar cada vez mais reduzida, dificultando a passagem do sangue através dessa válvula. Isso impõe uma sobrecarga muito grande para o coração, levando para uma série de problemas, inclusive a morte. Doutor, e o que causa essa doença? Essa doença, ela tem causas congênitas, mas dessa especificamente que nós estamos falando, que é a doença degenerativa, é um processo de envelhecimento. Ela tem a ver também com inflamação, ela compartilha algumas bases parecidas com a doença a aterosclerose, que leva ao entupimento das artérias coronárias. Então, é muito comum pacientes com estenose aórtica também terem doença de entupimento nas artérias coronárias. Então, é um processo de aterosclerose dos folhetos da válvula aórtica que leva ao espessamento, o endurecimento e a dificuldade para a abertura dessa válvula. Ela teria uma causa mais genética, então? Mais hereditária ou é mais do envelhecimento mesmo? Do envelhecimento, é mais do processo de envelhecimento, junto com hábitos de vida que favorecem a aterosclerose, que é a deposição de gordura na parede das artérias. Elas duas compartilham uma mesma base. Então, o envelhecimento é o principal fator e também fatores associados, como a deposição de colesterol na parede das artérias, também vai acontecer na válvula aórtica. Doutor, essa doença que aparece, né, com o envelhecimento das pessoas, ela é excluída, então, das pessoas mais jovens e até crianças? É impossível a pessoa ter uma estenose? Tem crianças que já nascem com a estenose aórtica, mas essa estenose congênita, a criança ou é operada rapidamente, logo nos primeiros dias, primeiros meses de vida, ou ela é incompatível com a vida. Um outro tipo de estenose congênita, ela pode ir piorando progressivamente ao longo da vida. Então, mas é um outro grupo. O grupo de estenose aórtica do qual nós estamos falando é aquela que a pessoa nasce com a válvula normal e ela vai progredindo ao longo da vida. Ela vai começar a sofrer degeneração em torno dos 40 anos de idade. E ela vai manifestar os sintomas após os 60 anos de vida. E aí é o momento, quando chegam os sintomas, nós temos que intervir através da troca da válvula, ou a cirurgia, ou o implante através de cateterismo cardíaco. Doutor, falando sobre sintomas, quais são os sintomas que as pessoas começam a apresentar aí após os 60 anos, conforme a degeneração, né, da válvula? Então, depois que começam os sintomas, a expectativa de vida diminui rapidamente, ela vai progredindo e vai caindo a expectativa de vida, e os sintomas, a tríade comum é dor no peito, angina, igual angina por entupimento de artérias coronárias, tonturas e perda de consciência, desmaios, e num estágio mais grave, sinais de cansaço fácil, a qualquer tipo de esforço, que são sintomas de insuficiência cardíaca. Então, dor no peito, depois tonturas e desmaios, e no estágio mais avançado, mais grave, sintomas de cansaço, que é a falta de ar para fazer qualquer tipo de esforço, típicos da insuficiência cardíaca. Até um esforço bem pequeno, poucos passos, a pessoa já vai se sentir bem cansada, é isso? Eu acabei de atender um paciente aqui na Unicamp que ele está há 4 meses sem conseguir dormir, porque cada vez que ele deita, ele abaixa o decúbito, ele tem falta de ar. Então ele tem que dormir praticamente sentado. E se não corrigir, se a gente não corrigir esse entupimento dessa válvula, porque é a estenose, não vai ter como o coração esvaziar o sangue, e isso vai acumular e vai levar os sintomas de insuficiência cardíaca. Doutor, agora falar um pouquinho sobre o diagnóstico, que acho que é bem importante. Como que essa doença ela é detectada? Existe algum exame específico? Bom, como é uma doença que passa muitos anos sem dar sintomas, e quando aparece o sintoma já está num estágio avançado e é preciso agir rapidamente, é importante que as pessoas façam o acompanhamento cardiológico uma vez ao ano,
através de uma boa ausculta cardíaca no exame físico, no consultório, e um ecocardiograma, pode fazer o diagnóstico, afastar ou confirmar o diagnóstico de uma estenose aórtica e fazer o acompanhamento. A gente só indica o tratamento da válvula aórtica, né, seja a cirurgia, hoje, mais de uma maneira mais moderna e menos agressiva, que é através do cateterismo, na medida que ela passa para um estágio de estenose, de entupimento grave, e isso é detectado através do ecocardiograma. E doutor, quais são os riscos da forma grave dessa doença? O senhor falou que no comecinho ela nem apresenta sintomas, né? Quando ela chega no seu estágio grave e passa a apresentar sintomas, quando a pessoa começa a ter dor no peito por causa da estenose aórtica, a expectativa de vida é de 5 anos. Quando ela passa a ter tonturas e desmaios por causa da estenose aórtica, a expectativa de vida é de 3 anos. Quando ela passa a ter sintomas de insuficiência cardíaca, são 2 anos. E quando chega num estágio de cansaço aos mínimos esforços, ou mesmo em repouso, a expectativa é de meses. Por isso que nós temos que atuar rapidamente quando surgem os sintomas e logo definir o tratamento, hoje preferencialmente através do cateterismo cardíaco. Doutor, até gostaria que você reforçasse aqui para quem está assistindo em casa a importância da população sempre estar acompanhando, fazendo os exames num cardiologista, né? Nunca deixar para depois, porque para depois pode ser muito tarde, né? Exatamente, Ana Paula. O grande benefício da medicina é a prevenção. O tratamento é importante, mas a prevenção é fundamental. E a prevenção, no caso da estenose aórtica, é o acompanhamento cardiológico. Uma consulta uma vez ao ano é suficiente para se ter o diagnóstico, e quem descobriu, tem estenose aórtica, tem que operar, tem que fazer o tratamento de troca da válvula imediatamente? Não. Vai sendo feito o acompanhamento, a progressão, na medida que surgem os sintomas ou que a estenose se torne grave, pelos critérios clínicos e ecocardiográficos, então a gente indica o tratamento. Doutor, e quais são as formas de tratamento para essa doença? Elas estão disponíveis no SUS? Quais são esses tratamentos? O senhor poderia falar um pouquinho? Até recentemente, Ana Paula, questão de 10 anos atrás, o tratamento padrão ouro era a cirurgia tradicional de abrir o peito, tira a válvula doente e coloca uma válvula nova artificial, ok? É um procedimento seguro, porém, na medida que as pessoas vão ficando mais velhas, o risco aumenta. Então, para você ter ideia, como os sintomas vão aparecer a partir dos 60, 65 anos de idade, neste momento, cerca de 30% das pessoas, ou seja, pessoas com 70, 80 anos de idade, já vão estar num risco cirúrgico muito alto ou proibitivo. E essas pessoas, até 10, 15 anos atrás, não podiam nem ser operadas. E hoje em dia, nós temos um tratamento bastante efetivo, que não precisa abrir o peito. Nós entramos com um dispositivo através de uma artéria na região da virilha, e levamos essa prótese fechada, num estágio inoperante, levamos até a posição da válvula aórtica, e lá é feita a liberação dessa válvula e volta a funcionar. Então, para você ter uma ideia, uma cirurgia cardíaca tradicional que levaria 1 semana entre internar, operar e poder ter alta, com a prótese, com o TAV, né, que é o implante transcatéter da válvula aórtica, o paciente recebe a alta em 48 horas, às vezes até em 24 horas. Mas, na média, 48 horas, o paciente já está em casa e apto a fazer todas as suas atividades. Então, é uma técnica extremamente segura, e que já está disponível no SUS, em alguns centros. A Unicamp é um centro habilitado. Nós estamos com um programa de agilizar o tratamento desses pacientes, porque o tempo entre o diagnóstico da estenose grave e um evento fatal, ele pode ser muito curto. Por isso que o tratamento é muito importante. Tem que agir rápido, né, nesses casos, doutor. Exato. Né? Exatamente. Doutor Silvio, no caso da estenose, ela atinge mais homens ou mulheres? É mais frequente em homens do que em mulheres, porém,
na medida que você colocou uma coisa, um detalhe importante, que a nossa população está envelhecendo, né? Se na década de 80 a nossa pirâmide etária era de fato uma pirâmide, né? Hoje ela lembra mais a forma de uma chaleira, ou seja, o topo da pirâmide engordou e a base estreitou. Então, nós temos hoje uma população de pacientes acima de 60 anos que vem crescendo rapidamente, consequentemente, a ocorrência dessas doenças está aumentando muito, principalmente em homens, mas as mulheres não podem esquecer que elas também podem desenvolver essa doença, e da mesma maneira, o acompanhamento, a consulta ao cardiologista é fundamental. E doutor, após esses tratamentos que o senhor mencionou, a pessoa consegue ter uma boa qualidade de vida? É possível fazer as atividades, trabalhar? Ana Paula, essa é uma questão fundamental, porque se nós pegamos a estenose aórtica no momento, né, numa estenose grave, que ainda está sem sintomas, mas ela é bastante grave para justificar o tratamento, nós tratamos antes que o coração sofra alguma alteração estrutural, porque algumas vezes, quando a gente vai tratar, o coração já sofreu danos estruturais pela sobrecarga de anos e anos, o coração trabalhando contra uma resistência muito grande, talvez a troca não consiga reverter os danos que já ocorreram no músculo cardíaco. Por isso que essa campanha, essa informação, para que as pessoas visitem o cardiologista e, tendo o diagnóstico, ele vai saber o momento de discutir com o cardiologista intervencionista, que é quem faz o cateterismo, junto com a equipe cirúrgica, que também atua, nós atuamos conjuntamente realizando esses procedimentos, para encontrar o momento mais adequado para aquela pessoa. Nem muito cedo, mas também não muito tardio. Doutor, queria agradecer pela sua participação aqui no nosso quadro e sua disposição em atender aqui a nossa equipe. Eu que agradeço, Ana Paula, é sempre um prazer. E levar boas informações para a população é uma coisa muito importante, porque a prevenção, como eu falei há pouco, salva vidas. É o principal remédio da medicina, a prevenção. E depois vem todo o resto. Com certeza. Obrigada também pela sua companhia. Você pode conferir todos os quadros da nossa programação no YouTube da TV Câmara Campinas. E não se esqueça de nos acompanhar nas redes sociais. Até o próximo Saúde Agora! Para hoje, segunda-feira, e amanhã, na terça-feira, as instabilidades ganham força aqui na região devido à influência da frente fria que chegou ao litoral do estado no final de semana e, com isso, promove ocorrência de chuvas aqui no estado de São Paulo. Portanto, tem previsão de chuva para agora à tarde aqui na cidade de Campinas. Para amanhã, terça-feira, segue esta tendência de tempo nublado, com previsão de chuva para amanhã também. As temperaturas seguem amenas, elas já estão aqui na minha tela. Para amanhã, então, 10 de dezembro, mínima de 19. Ao longo do dia, a temperatura até sobe, mas não passa dos 27 graus aqui na cidade de Campinas. O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Continue na nossa programação e nos vemos amanhã na terça-feira ao meio-dia ao vivo. Te espero até lá. Tchau, tchau.